Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de estatística. Eu sou a professora Adriana Hamazaki e nesta videoaula vamos trabalhar com medidas separatrizes, certo? Se você não é inscrito ainda no meu canal, Adriana Explica, se inscreva, coloca lá o sininho para ser notificado das aulas que eu venho postando. Eu vou colocar bastante aula de estatística, de matemática básica e de cálculo 1, tá bom? Assista o vídeo até o final e clique em gostei, certo? Vamos começar aqui. Bem, medida separatriz, o nome já ajuda a gente. É uma medida que separa, que divide a minha amostra em duas partes. A mediana já é uma medida separatriz, além de ser uma medida de tendência central. Porque a mediana divide em dois grupos, tá? Com o mesmo número de elementos, 50% e 50%, certo? Mas nós temos os quartis, tá? Quartil, a palavra ajuda você. Quartil vem de um quarto. Então, quartis divide o todo em quatro partes, em quatro partes, certo? Se o total são 100%, quatro partes, cada parte tem 25%. Certo? Decis, o nome já ajuda. Decil, 10. Você divide o todo em 10 partes iguais. Significa que cada parte possui 10%. Certo? Percentis, divide em 100 partes iguais. Significa que você divide o seu todo, o seu 100%, em partes de 1%. Vamos visualizar aqui, que eu acho que ajuda mais, né? Então, a mediana divide em duas partes iguais. 50% antes da mediana, 52% depois da mediana. Os quartis são três, Q1, Q2 e Q3. Não existe o Q4, porque o Q4 dá 100%. Então, ele tem 100% dos dados antes e nenhum depois. Quer dizer, não tem utilidade, tá bom? Então, o Q1, ele faz o quê? Ele separa, medida separatriz. Então, ele separa os 25 primeiros por cento dos 75% restantes. Quartil 2, é 2 vezes 25, quer dizer, 50. Eu separo 50% antes, 50% depois. Quartil 3. 3 vezes 25, porque eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 pedaços de 25 que ele separa. Então, o que quartil 3 separa? Os 75% antes dele e 25% depois. Certo? Decis, nós temos 10 partes iguais. Então, 10 partes com 10% cada. E nós temos 9 desses, porque vai de 1 a 9. Né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. E 100, que a gente não conta, né? Porque 100% antes, nenhum depois. Não tem utilidade de separação. Aqui tem. Então, o D20 significa o quê? Que eu tenho 20% da minha amostra antes desse valor e os outros 80% estão depois. O D9 significa aqui 90%. Então, ele separa a amostra 90% antes desse valor e 10% depois desse valor. Tá? Percentis, separados em 100 partes iguais, todas de 1%. Eu tenho 99, vou 1, 2, 3 até o 99, porque aqui o P100 é tudo. Então, o P1, ele separa, por isso medida separatriz, 1% antes do valor de P1 e 99% depois do valor de P1. Certo? Vamos entender isso melhor. Bem, então vocês perceberam lá que a mediana, vamos voltar, mediana, segundo quartil, D5 e P50, todos
são iguais. Eles estão na mesma posição, certo? Então, para calcularmos a posição do xi referente a um percentil, a gente trabalha aqui. Lembra que o i é uma porcentagem, tá? Então, quando você calcula posição, você tá, quando eu quero 40% de n, que é o tamanho da minha amostra, certo? Isso, 40% é uma representação, não é um número. Qual é o número? É 40 por 100 de vezes n. Então, ó, fica 40 vezes n dividido por 100. Então, ó, o i eu ponho aqui. Ó, esse é meu i, tá? Ó, meu i, que são os 40%. Tá bom? Então, esse daqui é a posição do percentil. Certo? Dá para calcular a posição do quatril, do quartil, do decil? Dá. Só que é mais fácil a gente ficar trabalhando só com uma fórmula, não? Porque aqui, a posição, você teria que fazer I, certo? Vezes N, dividido por 25. Que cada parte dele representa 25%. Tá? O D, cada parte, 10%. Então, você faria I vezes N dividido por 10. Para que ficar trabalhando com fórmulas diferentes? Vamos trabalhar com uma só. Tá bom? Mais fácil. Então, ó, vamos a exemplos. Né? Tá aqui, numa amostra de 30 pessoas que consomem rosquinhas com frequência, a gente tem uma tabela. É para calcular o Q1 e o D6. Então, vamos lá. Né? Então, o Q1, quem é o Q1? Bem, eu estou com a posição pelo percentil. Então, eu vou calcular por percentil. Então, eu vou fazer Q1 é a mesma coisa que P25, ó, que eu quero 1 quartil. 1 vezes 25, 25. Então, ó, 25 vezes o tamanho da amostra, que está aqui embaixo. Então, o tamanho da amostra é sempre o somatório do FI. Tá? Sempre. 30 dividido por 100. Então, o Q1 está na posição 7,5. Tá? Aí eu venho na minha tabela. Lembrando que o FA, que é igual da mediana, certo? A mediana é uma medida separatriz. Nós localizamos a posição da mediana pela frequência acumulada. Nós localizamos pela frequência acumulada a posição das medidas separatrizes também. Tá? Sétima e meia posição vai estar aqui nessa primeira linha, que ela vai da primeira até a oitava. Como a sétima e a oitava representam a mesma coisa com glacê, então o Q1 é o com glacê. Nas tabelas de variáveis qualitativas e nas quantitativas discretas, é complicado para determinados valores verificar a utilidade das medidas separatrizes, porque é o 7,5, tá? Primeiro quartil, 25% antes das rosquinhas, tá? São as rosquinhas com glacê, e 75% depois, ó, eu tenho a oitava é com glacê, tá vendo que não teve a quebra? É com glacê, mas com recheio, mas cobertura, tá? Então, fica muito nítido, fica muito útil quando a gente trabalha com as medidas separatrizes em tabelas com intervalos de classe. Aí elas são perfeitas, tá? Aqui, em tabelas qualitativas ou quantitativas discretas, a gente acaba tendo utilidade quando você tem a posição assim de uma troca, tá? Vamos adiante. O D6. O D6 é a mesma coisa que o P60. Então, 60 vezes 30 dividido por 100 dá 18º. Com glacê é até oitavo.
Com recheio até a 15ª. Cobertura açucarada é até a 20ª, então está aqui, certo? Logo, o meu D6 é cobertura açucarada. Como é a 18ª posição, eu tenho ainda a 19ª e a 20ª, que também são cobertura açucarada, para depois separar para simples ou outra, tá? Por isso que é estranho, tá bom? Mas eu tenho que ensiná-los a calcular aqui, então estou ensinando. Agora, na administração pública de uma cidade, a Transitópolis, quer conhecer, saber, né, como se dá a distribuição de veículos naquela cidade. Isto é, quantidade de carros por residência ou veículos por domicílios. Então, eles têm uma tabela. Fizeram uma pesquisa com 50 residências. Vamos calcular o P30 e o Q3. Então, o P30. P30. Posição, gente. A gente começa por posição. 30 vezes 50 dividido por 100. 15ª posição. Então, eu venho no FA. Aqui. 4ª posição. A primeira linha vem até a 4ª. A segunda linha até a 27ª. Então, está aqui. Vem da 5ª à 27ª. Logo, ó, o meu P30 corresponde a um veículo. 30% das primeiras residências possuem de 0 até um veículo. E os outros 70% de 1 a 5 veículos. É isso que a gente tem de dado. Bem, e o Q3? Terceiro quartil. Então, 3 vezes 25 é o P75. 75 vezes 50 sobre 100. 37ª e meia posição. Então, primeira linha até a 4ª, segunda linha é até a 27ª, terceira linha até a 39ª. Então, está aqui. Ó, né? Então, está nesta linha. Logo, o meu Q3 é igual a 2 veículos. Então, 75% das residências, o Q3 é 75% antes, né? Possuem 1, 0, 1 ou 2 veículos. E os últimos 25% das residências possuem de 2 até 5 veículos. Tá? Bem, e aqui tem um exercício para vocês treinarem, né? Então, lendo uma monografia preparada por um aluno, o professor selecionou ao acaso 30 páginas da mesma e anotou o número dos erros de digitação encontrados por página. Foi montada uma tabela. Determine as medidas separatrizes Q1, D4, P80. Q1, então está aqui a tabela. Q1 é o P25, que é 1 quartil, 1 vezes 25. Tá? Aqui a resposta. Então, pause. Agora volta para a correção. Então, posição P25. 25 vezes 30 dividido por 100 dá 7,5. A primeira linha eu vou para o FA. Na primeira linha ó, vai até a 10ª. Então, da primeira 10ª é aqui que se encontra. Ó. Então, a minha medida separatriz é 0 erro. Então, os 25 primeiros porcentos, tá, da minha amostra não tem nenhum erro. Certo? É isso que eu sei. Tá? Bem, e o D4? D4 são 4 decis. Então, 4 vezes 10 é a mesma coisa que P40. E encontrou aqui a resposta, um erro. Certo? Eu sempre começo a fazer antes de dar a resposta para vocês. Isso porque já são vários vídeos. Vamos lá. Então, P40. 40 vezes 30 dividido por 100 vai dar o D4 se encontra na 12ª posição. Então, ó, na primeira linha vai da primeira décima, na segunda linha da 11ª à 18ª. Então, está aqui. E nós sempre trabalhamos quando você quer encontrar média, mediana, moda, medida separatriz, quando a gente for trabalhar com variância, tudo é em relação ao X, em relação às suas variáveis, certo? FI é a quantidade de vezes que a sua variável aparece. Tá? FA
é a posição. Você vai acumulando para encontrar a posição, tá bom? Então aqui encontramos um erro. Significa o quê? Que 40% da monografia apresenta 0 ou um erro por página. E os outros 60% apresentam 1, 2, 3 ou 4 erros por página. Tá? P80. Então, a gente já calcula direto P80. Vai encontrar aqui 2 erros. Coça demais no nariz, gente. A alergia tá boa da rinite. Então, 80 vezes 30 dividido por 100 vai dar a posição 24ª. Então, você vem na FA. Primeira linha vem até a 10ª. Segunda linha até a 18ª. Terceira linha até a 25ª. Então, tá aqui. Ó, 19ª, 25ª. Logo, a medida separatriz P80 equivale a 2 erros. Então, 20% dos meus erros, ó, P80 separa os 80 primeiros por cento e os últimos 20. Tem 2, 3 ou 4 erros. Certo? Quer dizer, em 20% das páginas eu encontro essa quantidade de erros. Então, na verdade, a maioria das páginas tem bem menos erros. Certo? Bem, fizemos aqui a respeito de tabelas qualitativas e quantitativas discretas, tá? Agora, e como a gente vai trabalhar em tabelas com intervalos, tá? Vou ter que trabalhar a posição do mesmo jeitinho, certo? E vamos usar esta fórmula. De novo, ó, eu estou usando P, tá? De percentil, que vale para tudo. Senão, eu tenho que adaptar ela para quartil, eu tenho que adaptar ela para decil. Então, vamos ter menos trabalho? Vamos calcular posição para percentil e vamos calcular o valor, dar o provável valor, né, para as tabelas de intervalos com o percentil. Esta tabela, essa fórmula aqui, ela é igual da mediana. Tá? Por quê? Ó, por causa disso daqui. Na tabela da mediana, aqui é N sobre 2. A mediana não é a mesma coisa que o P50? No caso do P50, você vai fazer 50 para o I vezes N para a amostra, dividido por 100. Simplificando, fica N sobre 2. Tá? Então, esta fórmula aqui é a mesma da mediana. Só que aqui, ao invés de trabalharmos com N sobre 2, que é a posição da mediana, nós trabalhamos com qualquer posição. Certo? Vamos a exemplos. Ó, vamos destrinchar quem é, né? Apesar de não sei quem não fez aula de mediana aqui comigo. Tá? Tem aí, muito boa. Então, ó, LI é o limite inferior. Lembrando que os intervalos é daqueles que você tem, né? Ó, um valor e vai até outro valor, que é o limite inferior e limite superior. Então, o limite inferior é o primeiro do intervalo, certo? I vezes N sobre 100 é a posição que ocupa a medida separatriz. F ante é a frequência acumulada anterior à classe da medida separatriz. Tá? É anterior. Se você está trabalhando com essa classe, você pega o FA da de cima, certo? FI é a frequência absoluta simples da classe que você está trabalhando. E o H é a amplitude da classe. Então, quem é H? Tá? O H, ele é o limite superior menos o limite inferior. Tá? É esse valor menos esse, que dá essa variação, essa altura. Certo? Vamos a exemplo agora. Então, ó, embora a semana padrão de trabalho seja de 40%, muitas pessoas trabalham mais do que 40%. Então, fizeram uma pesquisa com 50 pessoas. Tá? E a gente tem a tabela. Então, calcule o primeiro quartil. Então, está aqui a minha tabela. Vamos calcular o primeiro quartil. Como que eu faço?
P25, porque o primeiro partiu vai separar 25% antes de 25% depois. Então, 25, 75 depois, desculpa. 25 vezes 50, ó meu N, certo? N igual a 50 aqui, certo? Dividido por 100, eu vou encontrar o Q1 da posição 12,12 e meia posição. Você vem para o FA. Na primeira classe, vai da primeira até a nona. Na segunda classe, da 10ª à 15ª. Então, ela está aqui. Ó, está aqui. Logo, eu tenho que trabalhar com esta forma. Tá? Lembrando que 12ª e meia é o valor da posição. É onde nós vamos substituir aqui 12,5 por I vezes N sobre 100. Quando a gente fala de calcular Q1, significa o quê? Ó? Eu vou achar o valor aqui do Q1, certo? Então, ó, qual é o valor? Tá? Que separa, ó, 25% antes. Então, 25% dos trabalhadores, certo? Trabalham menos que essa quantidade de horas. E 75% trabalharam mais do que essa quantidade de horas que eu vou calcular aqui. Então, neste tipo de tabela, as medidas separatrizes acabam sendo divisor de águas mesmo, né? O que eu, no caso, Q1, os primeiros 25% e os últimos 75%, certo? Então, vamos trabalhar com a fórmula. Vamos lá. Ó, LI tá aqui. Quem é? Ó, 43,1, certo? A posição, 12,5 que a gente trouxe lá da outra. Menos frequência acumulada anterior, ó, é a de cima. Eu estou na coluna da frequência acumulada, ela tá aqui, menos ela, certo? Dividido pelo FI, ou FI, 6. Eu ponho aqui 6. O meu H, quem é? O meu H vai ser o limite superior, 45,7, menos 43,1. Eu vou achar aqui o meu H igual a 2,6, que ele está aqui. Certo? Então, agora a gente faz a conta. 12,5 menos 9, 3,5. Vezes 2,6, 9,1. Dividido por 6, mais 43,1, 44,62 horas. Né? Então, o que você sabe daqui? Né? Vamos fazer assim, né? O meu Q1, que eu sei que é 44,62 horas, né? Então, o que nós temos aqui? Ó, desse valor para cá, menor que esse, corresponde 25% das pessoas. E para cá, 75% das pessoas trabalham mais do que 44,62 horas por semana. E 25% trabalham menos do que isso. Exatamente esse valor. Certo? Então aqui fica mais fácil da gente entender o sentido. Né? Bem, outro exemplo. Aluguéis mensais pagos numa amostra de 30 domicílios da cidade bem distante. Pede-se para calcular o D2, o P63 e, vamos ver um sentido, né, para medida separatriz. A imobiliária que administra essas locações quer saber a partir de que valor são os 10% dos aluguéis mais caros para oferecer um desconto. A partir de que valor será concedido esse desconto? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro D2. Decil, 2 decis, 2 vezes 10, P20. 20 vezes 30 dividido por 100. Vai dar a sexta posição. Bom, na primeira linha vem até a quinta. Na segunda linha, da sexta à nona. Como é a sexta, tem gente que já quer vir direto para 780. Não é. Porque quando a gente monta a tabela,
nós definimos o limite inferior e o limite superior. E vamos colocando, contando quantos estão dentro desse intervalo. Nem sempre, aqui, por exemplo, tem 4 residências neste intervalo de valor de aluguel. Não necessariamente o primeiro desses, o aluguel é exatamente 780. Pode ser 785, 790, tá? Então, não é esse daqui. Nós usamos a fórmula, então, esta é o intervalo que contém a minha medida separatriz, tá? Então, eu vou usar esta fórmula para achar, tá bom? Lembrando que, no lugar do I vezes M sobre 100, eu vou pôr 6. Então, vamos mudar. Vamos lá colocar. LI 780. LI. Certo? Sexta posição, menos frequência acumulada anterior. FA anterior. Esse aqui. Dividido por FI, que é 4. 4. Vezes a altura, que é 150, que é 930 menos 780. Então, a gente faz 6 menos 5, 1, vezes 150, 150 dividido por 4, mais 780, R$ 817,50. Este é o provável valor, tá, da sexta posição, certo? E é o que separa 20% das residências pagam aluguel menor que 817,50. E 80% dos domicílios pagam um aluguel maior que 817,50. Tá bom? Aí a gente quer calcular P63. Esse aqui eu fiz de propósito para um caso. Então, 63 vezes 30 dividido por 100. 18,9 em termos de posição. O primeiro intervalo vem até a quinta posição. O segundo intervalo até a nona posição. O terceiro intervalo até a 18ª posição. E, então, olha o que eu tenho. Aqui vem da 10ª à 18ª. Aqui é da 19ª à 26ª. Logo, 18,9 está entre 18 e 19. Está entre esses dois intervalos. Não importa se fosse 18,1, ou 0,2, ou 0,3, até o 18,9. Está entre essas duas linhas. Entre esses dois intervalos. Aí vem cá. No terceiro intervalo, 18ª, quer dizer, o limite superior aqui é até 1080. O limite inferior da próxima é 1080. Logo, eu não preciso trabalhar com fórmula nenhuma. Tá? O P63 vai ser quem? 1080. Porque como a posição está entre esses dois intervalos, entre essas duas classes, entendeu? E o 1080 é o valor que se repete nas duas classes, eu acabo em uma e começo na outra, significa que este é o valor que ocupa a posição 18,9. Então, o percentil 63 equivale a R$1.080, desculpa, do valor do aluguel, certo? E que, como é 63%, eu peguei um valor bem para achar entre eles, né? É assim, os 63 primeiros por cento pagam aluguéis menores que 1.080. E os 37% restantes pagam o valor de aluguel maior que esse. E o último, né, que é o P10 ou P90. Por quê? Lembra da pergunta? Então, a gente tem aqui de 0 a 100. Quando a gente fala de 10%, sempre vai aparecer para mim essa história de... pode aparecer aqui o P10 ou o P90. Por
que o P10, ele separa os primeiros 10%. E o P90 separa os últimos 10%. Mas ambos eu trabalho com 10%. E o problema falava do quê? Que a imobiliária ia dar um desconto para os 10% das residências que pagavam os aluguéis mais altos. Logo, ó, P10 vai me dar os primeiros, que são como o rol é mantido sempre em ordem crescente para a gente trabalhar assim em posição, significa o quê? Que são os menores. O P90, pelo contrário, esse vai me dar os 10% maiores, que ele separa os primeiros 90 para os últimos 10. Eu quero os últimos 10, então eu vou calcular P90. Então 90 vezes 30 dividido por 100 vai dar a 27ª posição. Então, ó, aqui até a 26ª. Nesta, que dá a 27ª a 30ª. Então, tá nesta classe, neste intervalo. Eu não posso virar e dizer que a 27ª é 1230, porque 1230, ó, é o valor entre a 26ª e a 27ª. Aqui, nós usamos a fórmula e a gente vai achar um provável valor. Tá bom? Então, lembrando que I vezes N sobre 100 vai ser o 27, certo? Vamos calcular. Ó, peraí, deixa eu ficar com essas duas linhas. Então, ó, limite inferior 1230. 27 daquela posição que veio da outra forma. Menos 26, frequência acumulada anterior. 4 é o valor da frequência absoluta, do FI. 150 é o H, que é a diferença de 1380 para 1230. Então, 27 menos 26, 1 vezes 150 fica 150. Dividido por 4, mais 1230, 1267,5. Então, os aluguéis com valores maiores que R$ 1.267,50 vão ter desconto. Então, é a partir deste valor. Certo? Será que aprenderam? Né? Então, eu peço para nessa tabela vocês calcularem o P15 e o D8. Vamos ver. O P15, vocês vão ter que fazer. Bem, vocês fazem, dá pause e volta para ver a correção, certo? Então, já fizeram o pause, já resolveram, vamos à correção. 15 vezes 30 dividido por 100, 4,5. Está aqui nessa primeira, certo? Então, vamos trabalhar com a fórmula. Então, ó, 150, que é o limite inferior, né? 4,5, que é a posição, menos frequência acumulada anterior, ó, não tem, então eu trabalho com 0. FI é 5, 5. O H também é 5, 155,6, 150. Então a gente tem este 5 com este 5 cancela, então é 150 mais 4,5. O P15, 154,5 centímetros. Então, os 15% mais baixos dos alunos têm menos que 154,5 centímetros, certo? E eu pedi o D8, que é o P80. 80 vezes 30 dividido por 100, 24ª. Aqui é até a 20ª, aqui até a 5ª, 12ª, 20ª, 26ª. Então tá aqui na 4ª classe, certo? Vamos à fórmula. Lembrando, ó, 24ª posição. Então, ó, 24ª. Limite inferior, 165. 24 é a posição. Menos frequência acumulada anterior, 20. Tá aqui. FI, 6. É o 6, ó. E a altura, 5. 170 menos 165. Então, 24 menos 20 dá 4. 4 vezes 5, 20. Dividido por 6, mais 165, 168,33 centímetros.
O que significa isso? O D8 separa os 80% mais baixos, nesse caso, e os 20% mais altos. Então, se eu quisesse saber quais são os 20% mais altos, eu tenho que calcular o P80, que é a mesma coisa que o D8. Isso faz eu lembrar de uma prova, em que eu pedi altura de alunos, aonde eu coloquei nos enunciados. Tá? Eram duas provas diferentes. Determine, vão treinar vôlei dessa turma apenas os 20% mais altos. A partir de que altura vão treinar? Então, os 20% mais altos eu tinha que calcular o P80. Na outra prova, com a mesma tabela, veio o mesmo enunciado, só que eu falava o quê? Serão descartados, não poderão participar do treino, os 20% mais baixos. A partir de que altura vão treinar? Tinha que calcular o P20, né, que era acima do P20 que ia treinar. Óbvio que um colou do outro, né, e fez aquela estapafúrdia, né? Mas é isso que vocês têm que prestar atenção, tá bom? Bem, a nossa próxima videoaula são exercícios sobre medidas separatrizes, onde eu apresento tabelas, vocês fazem e eu corrijo logo em seguida para ver se vocês aprenderam direitinho, tá bom? Dê um gostei, o like na minha videoaula, por favor, se você gostou, né? Indiquem aos amigos para se inscreverem no canal, certo? Bons estudos, beijos e até nossa próxima aula. Tchau!